Olá, pessoal. Nós, profissionais, sofremos muita pressão diariamente e isso pode afetar o nosso raciocínio clínico. Mas antes de falar sobre essa pressão, vamos falar sobre raciocínio clínico, né? O raciocínio clínico, por definição, ele é um processo cognitivo de construção da nossa estratégia terapêutica. Tá? Então, é um processo, ou seja, ele está sempre evoluindo, sempre caminhando, sempre em andamento, né? Então, é o caminho que eu faço para tomar a decisão de como que vai ser o tratamento do meu paciente, tá? Só que esse processo, chamado raciocínio clínico, né, até que ele esteja completo, ele é afetado, né, por algumas questões. Ele envolve algumas questões. E a primeira dela é a pressão que a gente sofre. Então vamos falar um pouquinho dessa pressão, né? Que tipo de pressão eu sofro? Vou dar um exemplo. O fisioterapeuta, ele vai para casa após um dia de trabalho e ele sabe que na agenda dele, no dia seguinte, ele vai avaliar, de repente, sei lá, o prefeito da cidade, ou um grande atleta, ou um artista de televisão, né? E isso faz com que ele fique ansioso. E aí ele não dorme de tanta ansiedade, né? No dia seguinte, ele está com sua capacidade cognitiva afetada. E isso pode, nesse processo, pode afetar a construção da sua tomada de decisão, tá? E por aí vai. Esse é um tipo de pressão que a gente mesmo se coloca, né? A outra pressão seria a questão de, é até um pouco um problema do nosso ego, né? Achar que com o nosso tratamento, aquela pessoa vai ficar curada. Querer, né, que em uma única sessão ela saia sem dor ou já saia com a sua deficiência menos comprometida. Então, tudo isso também gera ansiedade e também faz pressão sobre a gente fica tenso com isso. E também esse querer e achar esse poder pode interferir na nossa tomada de decisão. Tá? Outro tipo de pressão que a gente sofre é a questão da transferência terapêutica, né? Então, de repente, você se envolver demais com o paciente. Vou dar um outro exemplo. Você trabalha, como eu trabalho, com fisioterapia esportiva, e aí você tem os atletas lá, que você cuida, e de repente esses atletas você vai ficando cada vez mais amigo deles, e brinca, e o que acaba acontecendo é que eles acabam induzindo você a tomar algumas decisões terapêuticas, né? Ah, mas você não vai fazer ultrassom? Ah, você não é melhor fazer um gelo? E isso atrapalha a nossa tomada de decisão, tá? Então, esses são alguns tipos de pressão que a gente se coloca. A insegurança, né? Você é muito jovem, acabou de sair da faculdade, tem pouca experiência, fica inseguro. Então, isso fatalmente vai interferir com a sua tomada de decisão no seu raciocínio clínico, tá? Então, isso afeta bastante, né? Tirando essa parte da pressão, vamos dizer assim, que o primeiro passo do processo para formular o raciocínio clínico, né, é você identificar o problema. E a gente identifica o problema, identifica a doença, identifica a lesão através da avaliação. Por isso que é tão importante a avaliação. A avaliação vai me dar uma série de dados, de informações, né, através do histórico, através da anamnese, através de testes, né, através da palpação, enfim, toda a avaliação vai me dar uma série de informações que vão ser fundamentais para eu finalizar esse raciocínio clínico, tá? Então, a avaliação é o primeiro passo do raciocínio clínico, tá? A gente faz
passa por esses passos assim, de uma forma automática, né? E isso é muito teórico que eu estou trazendo aqui para vocês, mas é só uma reflexão, tá? A gente não precisa ficar pensando mais nisso quando encerrar esse vídeo aqui, tá? Então, identificamos o problema, fechamos um diagnóstico funcional, no nosso caso, né? E aí, o que eu faço com esse diagnóstico? Eu já sei que o meu paciente tem uma lombalgia inespecífica, né? Que mais lota os consultórios. Aí eu tenho que conhecer, eu tenho que saber muito sobre lombalgia inespecífica. Tenho que saber toda a fisiopatologia, tenho que verificar na PubMed quais são os guidelines sobre o que já tem sobre tratamento, né? E aí, uma vez que eu tenho essas informações, eu tenho esse conhecimento, então aí sim eu consigo decidir e montar uma estratégia terapêutica para esse meu paciente, que é a nossa tomada de decisão. Então, até tomar a decisão do tratamento, vocês veem que a gente tem que ter um conhecimento básico, né, teórico, muito importante. Às vezes você não tem experiência, mas você tem que ter o conhecimento teórico. E hoje a gente tem muitas informações disponíveis, muitas pesquisas, muitos livros, enfim, a gente só precisa realmente arregaçar a manga e estudar, tá? E eu vou fechar essa live, que não é live, é só um vídeo, dizendo uma coisa que eu achei bem interessante, assim, né? Então, esse raciocínio clínico, ele acontece, ele pode acontecer por duas vias. Uma via chamada via analítica e outra não analítica, né? Então, a via analítica é aquela quando você não tem experiência nenhuma sobre o que você vai fazer, então você vai se apoiar na parte teórica, tá? E para isso, então, você vai refletir, então, essa via é mais reflexiva, ela é mais cognitiva, ela é mais probabilística e ela é mais lenta. Então, se demora um pouco mais, às vezes você precisa estudar para decidir o que você vai fazer com aquele paciente, tá? E a outra via é a via da experiência, né? Então, é uma via não analítica. Olha que interessante, isso que eu achei bacana, né? Então, o que é experiência clínica, né? Experiência clínica não é você ter boa memória e saber tudo que você aprendeu. Às vezes a gente até esquece, eu, por exemplo, esqueço o nome de alguns ligamentos, nervos, porque a gente vai se afastando dos livros. Mas aqui, na minha parte cerebral, existem, vai se acumulando, eles chamam de scripts, né? Vai se acumulando, como é que é? Esqueci o nome aqui. Vai se acumulando padrões, né, desses atendimentos, como a gente vê muito na internet, né? Como se o cérebro fosse uma inteligência, e né, uma inteligência artificial, um algoritmo, ele vai identificando, né, processando essas coisas, e a gente consegue acessar, por isso que você fica mais intuitiva, né? Mas na verdade a intuição é isso, é esse atalho mental que você conecta e você faz a avaliação, já sei o que fazer, tá? Isso é experiência. Então esse processo, essa via, ela é mais rápida, ela é menos cognitiva e mais prática. Então, quando a gente está começando, a gente vai numa via mais cognitiva, uma via mais lenta, mas a gente chega lá, né? Se estudar. E depois, pouco a pouco, a gente vai tendo acesso a essa e percorrendo essa via não analítica, né? E para as tomadas de decisões mais rápidas. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui sua opinião. Se tiver uma posição sobre isso que eu falei, vamos trocar ideia, tá bom? Um abraço.